Nós estamos passando momentos difíceis. Eu não sei até quando eu vou ficar falando isso. Eu não sei até quando eu vou ficar repetindo que estamos passando tempos difíceis, porque não sabemos até quando vai isso. Não sabemos até quando vai ficar essa pandemia. A Daniele é outra do Guatupê, que fazia parte do Gente Unida, adorando, trabalhando, proclamando o Evangelho. Margarete, que benção que você está conosco, tá bom? Seja bem-vinda, Margarete, e o Greg, tá? Que maravilha, eu sei que estão juntos, esse casal querido. Mas vamos falar sobre o tempo que nós estamos vivendo e o que nós precisamos para sobrepassar esse tempo, para nós sairmos do outro lado, para nós sobrevivermos esse tempo de pandemia, esse tempo de provação, esse tempo de dificuldade. Qual é a razão, o que nós podemos aprender de tudo isso e como nós precisamos reagir para que a gente possa sair do outro lado vitorioso, vencedor e não derrotado, né? E para isso nós precisamos trabalhar a nossa fé, exercer a nossa fé, ter uma fé, viver a fé, praticar a fé, não uma fé teórica, mas uma fé que atue, uma fé que trabalhe, uma fé que seja realmente uma fé prática, né? Não só de palavras, e na hora que a gente precisa, a gente não pode usufruir da fé que a gente proclama ter essa fé. Então eu chamei essa nossa reflexão uma fé que não é problema quando eu tenho problemas. Porque quando eu tenho problemas, se a minha fé é um problema, não adianta nada, né? E vamos ver com Tiago. Eu comecei estudando Tiago, já pregamos algumas vezes sobre Tiago, e eu decidi voltar, retornar ao início de Tiago, né? Como retornar ao início do primeiro amor, retornando a Tiago, no capítulo 1, e vamos estar algumas semanas mais falando sobre Tiago. Eu quero que vocês acompanhem isso, porque tem coisas boas, coisas maravilhosas nessa carta de Tiago que nos ajudarão muito nesse tempo que nós estamos sendo provados, nesse tempo que nós estamos passando por essa pandemia, né? O interessante dessa carta de Tiago, bom, foi esse Tiago que escreveu, é o irmão de Jesus, não era convertido no tempo do ministério de Jesus. A Bíblia não relata exatamente quando ele se converteu, mas por dados históricos, imagina-se que foi após a ressurreição, mas o fato é que sabemos que não era convertido porque a Bíblia fala também que os irmãos de Jesus não criam nele, né? Os próprios irmãos de Jesus não o tinham como Messias. Mas esse mesmo Tiago, então, teve uma experiência, uma conversão, uma transformação e veio a ser o grande Tiago que escreveu essa carta e foi o pastor na igreja primitiva. Estudos, historiadores dizem que pode ser chamado do primeiro pastor na igreja primitiva, na metade do primeiro século. E Tiago escreve essa carta em uma circunstância semelhante à que estamos vivendo nós agora. Não semelhante no sentido da pandemia de coronavírus, não, naquele tempo não tinha nada de coronavírus, mas a semelhança do momento em que Santiago escreve essa carta para o momento que nós temos agora, vivemos agora, é a morte, o perigo de morte, a luta pela vida, a luta pela sobrevivência, né? Se nós estamos lutando pela sobrevivência para não sermos atacados, atingidos pelo coronavírus, na época Tiago escreveu essa carta para uma igreja, para um povo cristão que estava lutando pela vida porque estava sendo perseguido. Era uma igreja perseguida, cristãos perseguidos, e estavam lutando. Tanto que ele começa, né, a carta dizendo
aos que estão dispersos, aos que estão espalhados, ao povo de Deus que estão espalhados. Por que estavam espalhados? Por que diz o primeiro versículo de Tiago ao povo de Deus que está disperso? Porque estavam fugindo, estavam procurando sobreviver, vencer o perigo de morte do imperador romano. Então, nessa perseguição, nessa luta pela sobrevivência, com certeza, né, medo, terror, angústia, muito sofrimento, e era uma igreja nova, estamos falando aí da metade do primeiro século, né, então, uma igreja nova no sentido de que estavam começando a viver a experiência do evangelho, do cristianismo, né? Poucos anos depois da ressurreição e ascensão de Jesus, né? Então tinham que aprender muitas coisas. E nessa luta pela vida, pela sobrevivência, fugindo do perigo de morte, da perseguição do imperador romano, Santiago escreve para eles para animá-los, fortalecê-los, edificá-los, para que eles não perdessem a esperança, não perdessem a fé, não desanimassem da vida cristã que estavam começando a ter. Então, Tiago realmente envia essa carta. Agora, o que é para nós, né, hoje, um pouco estranho, se nós olharmos assim aos olhos humanos, né, nossos olhos naturais, nós vamos ver que Tiago está dizendo para aquelas pessoas de que eles se sentissem felizes. Ele vai dizer assim: meus irmãos, sintam-se felizes por passarem por essas aflições. Parece algo masoquista, parece algo estranho, né, de se pensar. Mas Tiago está dizendo: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Eu quero ver com vocês algumas coisas. Primeiro, de que passar por aflições, passar por provações, passar por dificuldades, passar por crises, todas essas situações que nós gostaríamos de não passar, mas passamos. Tiago nos ensina aqui, primeiro, 4 coisas. Primeiro, que isso é inevitável. É inevitável, nós não podemos fugir disso, nós não podemos evitar essas provações. Tanto que, quando Tiago escreve, ele não vai dizer: se vocês passarem por dificuldades, se vocês passarem por provas, se vocês tiverem algum problema, se... Não, ele já dá por certo. Quando vocês passarem por dificuldades, quando vocês passarem por provações, quando vocês tiverem aflições, então quando já é determinante que realmente vamos ter, né? Então Tiago está dizendo para nós de que isso é algo que nós vamos ter na nossa vida. Não foi o primeiro, né? Tiago não foi o primeiro a falar isso. Jesus já tinha dito, né? Nós vamos lembrar que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas o que disse Jesus? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus também já estava alertando. Pedro reforça essa ideia, Pedro reforça esse pensamento. Ele vai dizer: não se surpreendam por aquilo que vocês estão enfrentando, como se fosse alguma coisa estranha. Não se surpreendam. Então, infelizmente, na nossa maneira de pensar, mas felizmente, vamos ver isso porque, felizmente, nós passamos por provações. E isso faz parte da nossa formação. É como se um curso em uma universidade é aquela matéria que não é eletiva. Você não tem a opção de escolher, de fazer ou não. Você precisa fazer aquela matéria para você se graduar, se formar, você ter a sua formatura na universidade. Então, na universidade da vida, para nós termos a nossa formatura, é preciso que nós passemos por essas provas, né? E que é para o nosso bem, nós vamos ver daqui a pouco. A outra coisa, além de que é inevitável passar por situações assim, nós vamos ver de que as provas, as dificuldades são variáveis. São variáveis, elas não são todas iguais. E não são todas iguais, no caso pessoal,
para mim, ela vem de formas diferentes, ela vem em intensidades diferentes, ela vem em duração, tempo de duração diferente, e o que é para mim não necessariamente é para você, o que é uma prova para você não necessariamente pode ser para um seu vizinho, um seu parente, ou seja, essas provações, essas tribulações, elas são variáveis. Tanto que Tiago já exorta, Tiago vai falar quando passar por todo tipo de aflições, quando passar por diversas provações. Então existe essa variedade, e o que é para um não é para outro, porque Deus trabalha individualmente, Deus trabalha de uma maneira pessoal, né? Nosso Deus é um Deus pessoal, nós sabemos disso. Então, as provas variam em intensidade, variam em frequência, variam em duração. E tudo dentro de um propósito de Deus, maneira que Deus trabalha com cada um dos seus. Deus é fantástico, e Ele sabe como tocar no nosso coração, e Ele sabe o que nós precisamos aprender. Então as provações são inevitáveis, são variáveis, são imprevisíveis, né? Realmente nós não nos preparamos, nós não esperamos, nós pensamos queremos e pensamos na vida um mar de rosas, né? A vida tudo uma maravilha, mas na verdade, geralmente as provações nos pegam de surpresa, né? Os problemas não avisam de antemão. Rapidinho, só lembrando agora aqui, 2 semanas atrás, nós estávamos bem tranquilos, maravilha, sem problema nenhum. De repente a minha esposa começou a passar mal, que até então não tinha nenhum sinal. Começou a passar mal ao ponto que tivemos que levá-la ao hospital. Ou seja, não avisa. Só um detalhe que eu quis comentar com vocês. Mas realmente as provações são imprevisíveis, né? E os problemas se tornam cada vez maiores quando nós não sabemos cuidar, não sabemos administrar, não sabemos trabalhar, e vem sendo uma situação inconveniente. Mas tem uma coisa boa nessa história, tá? Então, de 4 razões com relação às provações, são inevitáveis, são variáveis, são imprevisíveis, elas têm um propósito. E aí eu quero pensar um pouco mais com vocês, eu quero que você ponha atenção nisso. Ela tem um propósito. Existe algo bom, por isso que Tiago diz, sintam-se felizes, por isso que Tiago vai dizer, abençoado aquele que passa por provações, né? Tiago coloca logo no início, né? Sintam-se felizes passarem por todo tipo de provações, de aflições. Por quê? Porque Deus tem um propósito, e o final desse propósito é bênção. Então, a primeira boa notícia que a gente vê aqui da propósito de Deus em permitir nós passarmos por provações é de que nós vamos estar entendendo e aprendendo de que passar por essas circunstâncias difíceis nos faz bem, no sentido de que ela vai produzir em nós a prova da nossa fé. A prova da nossa fé. Logo no início, ali no versículo 3, Tiago vai dizer assim: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. É uma versão na linguagem de hoje que Tiago está falando. Quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Agora, como que você vai saber que a sua fé vence as provações? Sendo provado. Olhando por esse lado, olhando por esse prisma, nós vamos realmente entender de que o primeiro propósito de Deus é provar a nossa fé para nós mesmos, para você mesmo, para você saber até onde vai a sua fé, para você saber até onde você é capaz, para você saber em que posição você está em se tratando de fé. Se a sua fé
é boa, é produtiva, é saudável, se a sua fé não é problema na sua vida. Porque se a sua fé é problema, quando você tem problemas, sua fé não serve. Então precisa ser provada, né? A ideia da musculatura, né? Os nossos músculos, quanto mais estirados, esticados, quanto mais exigidos os nossos músculos, mais fortalecidos eles ficam. É a mesma coisa a fé, quanto mais provada, mais fortalecida é a fé. A palavra usada nesse caso aí para prova, a provação da nossa fé, é o mesmo termo usado para o refino de metais. Né? Vocês sabem que o metal, para ser refinado, ele tem que ser exposto a altas temperaturas, tem que colocar naquele calor extremo, se derrete o ouro ou a prata, as impurezas são separadas e depois fica só o metal mais precioso, puro, purificado, né? Então, no nosso caso é a mesma coisa. Para a nossa fé ser purificada, fortalecida, edificada, é necessário que nós sejamos provados para que nós saibamos a qualidade de fé que nós temos. Não Deus sabe, mas é importante que nós saibamos, né, a qualidade de fé que nós temos. Um exemplo nós temos aí de Jó, que foi provado, muito provado, né? Quem não conhece a história de Jó, foi muito provado, mas se manteve firme, a sua fé foi fortalecida e a sua fé foi recompensada. No final da história, nós vemos um Jó realmente vitorioso e que teve muito mais do que aquilo que ele antes, no início, né? Então, a nossa fé é provada para o nosso bem, para a nossa edificação. E um segundo propósito de nós passarmos por isso, por que Deus permite, por que Deus quer que a gente seja aprovado, porque vai fortalecer, vai produzir firmeza, vai produzir resistência, vai produzir constância. O versículo diz isso, o versículo diz, ela produz perseverança. Se você vai no versículo 3, você vai ver que ela produz perseverança. É uma fé perseverante, é uma fé firme. Não é uma fé que vacila, não é uma fé que é levada, como o texto diz, né? Como pelo vento para lá e para cá. Não, é uma fé perseverante, é uma fé firme, é uma fé estruturada, é uma fé que resiste às provações, às batalhas, às dificuldades. E essa fé perseverante é a fé que realmente vai fazer com que eu e você, nessa condição, tenhamos a capacidade de administrar a situação sob pressão. Vamos ter a tranquilidade, a serenidade, o domínio, o controle de toda a situação, de seguir aguentando firme, mesmo com as coisas caminhando mal, mesmo com as circunstâncias não sendo favoráveis, mesmo não vendo uma luz no final do túnel, mas com essa fé sendo provada e se mantendo firme, constante, perseverante, nós vamos ter condições de administrar a situação, de ter serenidade, de não perder o controle. E como que nós vamos saber da condição da nossa fé, voltando no mesmo raciocínio, se a nossa fé é uma fé firme? Colocando em uso, aprendendo a colocar em prática, né? Eu costumo dizer de que uma criança aprende a andar andando, aprende a falar falando, né? Aprende a nadar nadando. Nós aprendemos a orar orando. Como nós vamos aprender a fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé, ter uma fé firme? Usando a nossa fé. É por isso que Deus permite que a gente tenha circunstâncias na vida para que a gente coloque a fé em uso, coloque a fé em prática, tá? E não é a primeira vez de uma crise, não é a primeira vez de uma situação difícil, com certeza você já passou por outras, e eu lamento dizer, não será a última, porque algumas coisas virão pela frente, né? Isso faz parte da trajetória, faz parte da vida, mas para os cristãos,
para os tementes a Deus, para os que se deixam trabalhar por Deus, tendo a fé fortalecida, tendo a fé edificada. Paulo já diz que nós estamos livres da ira vindoura. Então, fica esse ponto, fica essa dica, tá bom? Mas um terceiro propósito de nós sermos provados, né, de Deus permitir que a gente passe por todas essas circunstâncias, é de que não só desenvolve a fé, não só fortalece a fé, não só prova a nossa fé, mas madura o nosso caráter, madura o seu caráter, madura o meu caráter. No versículo 4, nós vamos ver que Tiago está falando sobre como que se nós estivéssemos, e de fato estamos, em obras, em construção, né? Deus não terminou ainda o projeto dele na nossa vida. Então, no versículo 4, ele vai dizer que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Né? Tem uma versão que vai dizer de que essa perseverança, essa firmeza, essa constância na fé, continuar caminhando com os olhos em Cristo no meio de toda a turbulência, vai levar a um final feliz a obra de Deus na nossa vida. E esse final feliz é o que Deus espera de cada um dos seus filhos, e Tiago está dizendo, para que vocês sejam maduros e corretos. Tem uma versão que diz que vocês sejam perfeitos e íntegros. O que se espera de um cristão? A perfeição. A perfeição no sentido da comparação com Jesus Cristo, que é o varão perfeito. A nossa meta é crescer até nós chegarmos à estatura do varão perfeito. A integridade. O que se espera de um cristão? Um cristão íntegro, um cristão honesto, um cristão dedicado, um cristão consagrado. Então, se espera realmente que nós sejamos íntegros. E como vamos aprender essa integridade no exercício da nossa fé? Entendendo que tudo que Deus permite é para que nós estejamos crescendo à estatura de Jesus Cristo. Por isso que Tiago diz, sintam-se felizes, sintam-se abençoados, sintam-se contentes, sintam-se alegres, porque estão passando por uma prova que vai fazer com que vocês cheguem onde Deus está esperando vocês, ao nível da integridade, da santidade, um caráter maduro, um caráter digno daquele que deu a vida, daquele que pagou o alto preço e daquele que amou tanto, né? Deus o Pai que deu o seu Filho. Então, não é por acaso. Deus quer nos de volta com Ele, tal e qual Ele nos preparou, santos, puros, perfeitos. E desde que entrou o pecado, entrou a imperfeição. Mas Deus quer trabalhar-nos para que nós voltemos à perfeição, e essa perfeição está em Cristo Jesus. Mas o nosso caráter tem que ser moldado. Como reagimos? Então, nós vimos algumas coisas, né? É inevitável uma prova, a prova vem de maneira variada, né? Então, nós vimos de que as provações são imprevisíveis, mas que tem propósito de nos fortalecer, nos edificar, trabalhar o nosso caráter, tornar-nos maduros, fortalecidos, edificados. Mas agora, como reagimos? Como tudo isso vai acontecer conosco? Porque depende da nossa reação. Né? Deus não nos fez bonecos, Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez máquinas, Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de decidir, de escolher. Então eu posso muito bem me revoltar, me rebelar, ser um rebelde, virar as costas para Deus, maldizer ou amaldiçoar, enfim, cuidar da minha vida, esquecer essas coisas. Ou eu posso entender de que Deus permite isso, que Ele quer transformar a minha vida em algo produtivo, como o Tiago está dizendo, que isso produz, né? A aprovação produz. Agora, produz o quê? Aquilo que eu realmente deixe Deus produzir e não eu queira produzir pela minha maneira de ser. Então, como reagimos?
Tiago também nos dá aqui algumas maneiras de reações, de reagir, de atuar, né? Ele coloca, nos dá 4 formas de responder. Um tanto radical, eu diria, né? Tiago é um tanto radical na maneira que ele dá aqui para a igreja naquela época e serve para nós hoje, maneira de como reagir. Ele fala, alegrem-se, né? Sintam-se felizes. Então, uma maneira de nós reagirmos com alegria, com gozo, com prazer. E eu volto a dizer, isso não é masoquismo, tá? Porque não é para nos alegrarmos pelo problema, não é por nos alegrarmos pela provação, não é a alegria pela dificuldade, mas é a alegria, o regozijar, o se sentir feliz, apesar do problema, apesar da provação, apesar de todo o sofrimento que eu estou passando, eu me alegro, eu me regozijo, porque eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo, Ele vai transformar isso em algo bom na minha vida, e eu tenho a certeza de que se eu continuar olhando para Cristo e eu continuar a minha fé, essa história toda vai terminar em algo muito positivo na minha vida. Então eu me regozijo, eu me alegro porque eu estou sendo provado e eu sei que eu, nesse caminho, nesse ritmo, com essa fé, serei aprovado. Por isso que Tiago está dizendo, regozija-te, alegra-te, sintam-se felizes, né? Então não vamos interpretar mal isso aí, que não é Tiago ensinando-nos a que sejamos masoquistas. Não. Nós temos a prova de José, que foi provado, né? Temos aí o testemunho de José que foi provado, passou tantas dificuldades, tantas humilhações e próprios irmãos e uma série de coisas, né? Foi vendido como escravo, depois, enfim, sofreu muito. E José, no final da história, ele pôde testemunhar para os seus próprios irmãos. Ele disse, vocês quiseram mal para mim, vocês intentaram mal para mim, ou seja, se criou uma circunstância de uma provação terrível, mas Deus transformou isso em bem. E Deus transformou, e Deus pode transformar, e Deus quer transformar. Deus realmente... Olha, durante a minha vida, não é esta a primeira vez que a gente enfrenta crises, dificuldades, tantas outras experiências. Eu sempre coloquei na minha vida como um texto base e fundamental para fortalecer a minha fé, o que Paulo diz em Romanos 8, 28. Eu recomendo, anote isso na sua Bíblia, escreva isso em algum lugar, memorize se for possível, coloca no seu coração, Romanos 8, 28. E Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Paulo não fala só as coisas boas. Não. Paulo diz todas as coisas contribuem, até no contexto que ele está escrevendo, todas as coisas contribuem para o bem. É possível que no momento da dificuldade, você está sendo provado, agora mesmo, nessa questão do Covid-19, sem entender o porquê de tudo isso, mas por fé, tomando essa palavra do apóstolo Paulo, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Claro, é uma promessa que tem uma condicionante, e a condição é amar a Deus. Não é uma promessa para todo mundo, é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Se você tem certeza do seu amor para com Deus, se você tem certeza de que você está nas mãos de Deus, o que você está passando é para o seu bem. Ainda que você não entenda agora, não consiga visualizar onde está esse bem, mas Deus está trabalhando e no momento oportuno você vai entender e você vai agradecer, saber que Deus estava forjando você, preparando você, cuidando de você. Então é a promessa de Deus, né? Eu gosto muito do salmista, no Salmo 34, ele vai dizer sobre o gozo, a alegria de
de ser abençoado e de adorar a Deus. Então, no Salmo 34, o salmista vai dizer: sempre darei graças a Deus, o Senhor. Sempre darei graças, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Então, esse sempre darei graças não é quando está tudo bem, maravilhas, não. Em todas as circunstâncias, o meu coração está sempre agradecido, porque meu Deus é soberano, meu Deus está cuidando da minha vida, e o que eu estou passando nesse momento não é casualidade, não é obra do acaso, é Deus demonstrando o seu amor na minha vida. Então, todas as coisas contribuem para o bem. É importante a gente ser agradecido, dar graças a Deus, e esse regozijo, essa alegria, esse gozo é por saber que Deus está cuidando, que Deus está presente e que Deus quer usar tudo isso para o meu bem, para a minha edificação. Uma segunda maneira de responder a essas circunstâncias, Tiago está colocando no versículo 5, ele vai dizer: se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus. Em outras palavras, ore, converse com Deus. Está difícil, está em agonia, está em aflição. Não é negar a realidade, não é você negar: não tenho problema nenhum porque Deus está no controle. Não. Você tem problemas, tem dificuldades, você entra muitas vezes em estado depressivo, você fica preocupado, você fica nervoso. Então, não é negar a realidade, mas é você saber de que nessa sua realidade Deus está presente. E você precisa fortalecer essa sua fé e saber que realmente Deus está cuidando. Então, o Tiago está dizendo: você precisa de sabedoria para entender o que está acontecendo, e precisa de sabedoria para saber o que fazer, como atuar. E aí, Tiago diz: peça a Deus, ore. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá. Ele vai dizer no versículo 5, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Peça com fé, não duvidem. Então, uma maneira de nós respondermos às circunstâncias de crise na nossa vida é orando, conversando com Deus. Dizer: Deus, está difícil. Senhor, não está fácil. Eu preciso que o Senhor me oriente, preciso que o Senhor me ajude, preciso que o Senhor me capacite, preciso que o Senhor me dê direcionamento. Então, é orar, conversar com Deus, porque nós precisamos aprender o que Deus quer ensinar e precisamos saber o que nós temos que fazer. Importante isso, porque nessa questão de estar fortalecendo a fé, a comunhão e caminhando com Deus no meio dessa pandemia ou de qualquer outra crise que na nossa vida, é porque o diabo é astuto e o diabo quer usar das circunstâncias para vencer-nos. O diabo quer vencer você, mas Deus quer usar as circunstâncias para fortalecer você. Então, quem a gente vai deixar ganhar essa batalha? Óbvio, né? Óbvio. E por último, um terceiro ponto ainda, que Tiago também nos exorta, e Tiago fala que é importante que nós descansemos em Deus e que estejamos crendo que Ele realmente atua, que Ele ajuda. Por isso que ele fala no versículo 6, peça com fé, não duvide. Ele vai dizer: peça com fé, não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então, volta àquele ponto. De toda essa situação é para fortalecimento, edificação, para madurar o caráter, para aprovar a nossa fé, para criar em nós resistência, firmeza. E Tiago volta a falar aqui: não duvidem, não tenham essa incerteza, essa insegurança, confiem em Deus, confiem, porque não sejam como a onda que vai para lá e para cá, mas sejam firmes e constantes, porque Deus dá com bondade a todos aquilo que nós pedimos, e a sabedoria para que você saiba como reagir, como
atuar e o que fazer. Então, Tiago, falo Santiago às vezes, desculpem, mas então Tiago, ele está dizendo, confie que Deus te ajuda, que Deus te vai ajudar. Peça sabedoria, descanse nos braços do Senhor. O que Jesus disse? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu vos farei descansar. Jesus é nossa paz, nosso refrigério. Ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, creia em meu Pai, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ora, nós estamos lutando aqui, né, contra a morte. A questão da pandemia é porque é morte. O que nos assusta é o número cada dia mais alto de mortes e mortes e mortes. O que, na verdade, nós vamos morrer em algum momento, mas o que nós precisamos é que estemos preparados para esse momento. E Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então não se turbem. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É isso que nós precisamos. Descansar em Deus, descansar no Senhor. Eu gosto muito dos salmos, claro, e tem um salmo muito interessante. Eu quero que você marque esse salmo também na sua Bíblia aí. Davi, num momento também complicado da vida dele, estava realmente sendo oprimido, estava sofrendo, teve que se fazer de louco para poder sair, escapar com vida dali, e escapou. E Davi vai dizer assim, quando eu estava em perigo, ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois ele tem sido bom para mim. É como Davi falando para ele mesmo, né? Quando eu estava em perigo, ele me salvou. Então, meu ser inteiro, continue confiando em Deus, porque ele tem sido bom para mim. Você poderia falar para você mesmo? Descanse, relaxe, continue confiando em Deus. Deus tem sido bom para mim. Então, o que Tiago está dizendo é isso, fazer o que tem que ser feito. Não é cruzar os braços, não é negar a realidade, não é fazer de conta, não, isso é loucura, é masoquismo. Mas o desespero, a agonia, a aflição, depressão, isso não vai resolver nada. Mas sim, descansar em Deus. Agora, como podemos descansar em Deus? Agora sim, então vem o último ponto, né? Das 4 respostas que Tiago nos orienta. O último ponto é recordar as promessas, lembrar das promessas, não esquecer das promessas, viver em base às promessas de Deus é parte da nossa fortaleza, da nossa firmeza, da nossa confiança. Quando você acredita na promessa de alguém, até que esse alguém falhe com você, até que esse alguém te defraude, você está tranquilo, confiando naquela promessa. A nossa vida para com Deus é assim, é em base às promessas, e Deus não falha, Deus não vai te defraudar, Deus não vai deixar você com a cara no chão. Então, por isso que Tiago é importante, ele fala para nós que estejamos vivendo em base à promessa que Deus tem para nós. E no versículo 12, e aí vamos terminar esse momento de reflexão, no versículo 12 nós vamos ver que Tiago está dizendo, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, a promessa de Deus, depois de que nós estejamos saindo, depois que nós sairmos aprovados das aflições, qual é a promessa? O prêmio da vida. O prêmio da vida que Deus promete aos que o amam. A Bíblia é cheia de promessas, né? Nós temos aí algo em torno de 7.000 promessas, né? E então é promessa para todas as situações, todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as provas, todas as dificuldades, e a promessa de Deus realmente é o que nos
deve fortalecer, edificar, confiar, descansar, relaxar, e que a gente realmente tire da nossa vida tudo que é estresse, tudo que é depressão, tudo que é medo, tudo que é tristeza. Se fechar num quarto, apagar as luzes e falar, eu estou deprimido, que ninguém fale comigo, não vai resolver nada. Levantar a cabeça, olhar para Cristo e dizer, Ele é o meu Senhor, posso todas as coisas porque Ele me fortalece, sou mais que vitorioso por Jesus que me amou, e confio nas promessas de Deus. Eu sei de que tudo isto no final Deus vai reverter para bem, porque eu vou sair fortalecido, edificado, preparado para uma outra situação, outras circunstâncias. Mencionávamos também na semana passada, eu creio, de que é parte do plano de Deus também te preparar para que você seja de bênção para outras pessoas, tá? Deus nunca desperdiça uma situação difícil que você passa. Em algum momento você vai usar da sua experiência para abençoar alguém, aconselhar alguém, fortalecer alguém. É tudo dentro de um plano e um propósito de Deus. Então, eu quero terminar deixando com duas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é, você vai buscar a Deus para que te ajude? Você vai se dirigir a Deus pedindo ajuda nessa situação que você está vivendo? E a outra questão é, você vai deixar que Deus te ensine o que você precisa aprender? Então, são duas coisas. Dirigir-nos a Deus para pedir a ajuda que nós precisamos. E a segunda coisa é deixar que Deus nos ensine o que Ele quer nos ensinar, né? E aí Deus vai cuidar, Deus vai fortalecer, Deus vai edificar a nossa vida, e nós vamos sair do outro lado vitoriosos, recebendo, desfrutando dessa promessa que Tiago está dizendo. Aqueles que saírem aprovados dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus prometeu. Que Deus te abençoe, que Deus realmente te cuide, Deus te guarde, que Deus te proteja, Deus te fortaleça. Domingo que vem estaremos novamente falando um pouco mais sobre Tiago, nessa mesma linha de raciocínio, de que a nossa fé seja fortalecida. Porque se nós estivermos com uma fé forte, edificada, uma fé firme, nós vamos entender e receber a vitória, o prêmio, o que Deus quer para nós no meio das provações. Senão, vamos sentir-nos derrotados, senão vamos entrar em depressão, senão vamos realmente perder nesse jogo, né? Então, que Deus te abençoe. Eu vi que alguém perguntou sobre o Salmo, né? É o Salmo 116. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Então, eu disse para mim mesmo, né? Continue confiando em Deus, porque Ele tem sido bom para mim. É Salmo 116. E outro salmo, darei graças ao Senhor, sempre é o Salmo 34. Tá bom? Eu disse que eu queria pedir algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Antes de pedir, eu quero agradecer todos que estão aí. Acho que muitos de vocês eu já não pude ver mais os nomes aqui, mas muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, por estarem comigo aí. Então, agradeço mesmo. Para mim, esse horário, domingo à tarde, já é parte da minha rotina, da minha semana, do meu ministério, e eu agradeço a Deus por vocês. Então, muito obrigado. O que eu quero pedir? Primeira coisa, comprometa a sua vida com Cristo. Comprometa a sua vida com Jesus. Nós precisamos estar nas mãos de Deus, precisamos viver sob o cuidado de Deus, precisamos estar na proteção divina, precisamos ter a nossa comunhão com Deus fortalecida. E a nossa comunhão com Deus é resultado de um relacionamento com Jesus. Então, comprometa a sua vida com Jesus. Se você já fez isso, se você já é um cristão, uma cristã, reafirme, rededique, reforce esse compromisso, tá bom? O segundo pedido, compartilhe essa mensagem. Tem um clique aí fácil, compartilhe, passe para frente. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo,
O evangelismo já não é mais o convidar para ir na igreja. Vamos no nosso culto, vamos na nossa igreja, tem um pregador fulano de tal, tem uma banda e tal, e tem uma série de conferências, tem uma campanha evangelística, vamos na nossa igreja. Já não vamos mais no templo e está muito difícil. Então, como evangelizar? Usando as redes, os meios sociais. Então, compartilhe. Coloque um clique aí, passe para frente, passe para um amigo, um parente, um vizinho, alguém do seu trabalho. Seja um evangelista pelas redes sociais. Então, compartilhe essa mensagem. E por último, o último pedido por hoje, convide alguém para que no próximo domingo esteja conosco. Convide alguém para que no próximo domingo esteja nesse horário aí, para a gente estar conversando, orando, tá bom? Eu disse para vocês semana passada e quero reafirmar hoje. Eu estou aqui com vocês. Contem comigo, contem com a minha esposa. Você não está sozinho nessa batalha. Está apenas a 1 e-mail de que nós estejamos orando por você, de que estejamos intercedendo por você. Tenho recebido alguns pedidos de oração, tenho orado pelos pedidos que têm chegado para mim. Temos um grupo de oração que todo sábado de manhã se reúne, nós oramos sábado de manhãzinha. Então, envie os seus pedidos, passe um e-mail, ou aí mesmo escreva no final, agora, não quero só ter o tempo de vocês comigo aqui falando, eu quero que vocês saibam que, como pastor, eu quero estar pastoreando, quero estar orando, o que está nas minhas possibilidades, com a ajuda e a graça de Deus, eu quero caminhar com vocês. Eu quero sair com vocês do outro lado dessa pandemia, vitorioso e cantando glórias, aleluia, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus os abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por saber de que não estamos sós nesta caminhada, não estamos sós nesta pandemia. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. E de que ainda que as provas são inevitáveis, ainda que as circunstâncias de dificuldades são imprevisíveis, mas Deus, elas têm propósitos. Não são obras do acaso, é para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão, para que nós estejamos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a seguir confiando, ajuda-nos a seguir descansando, ajuda-nos a entender o que o Senhor precisa e quer ensinar-nos, o que nós precisamos aprender para que estejamos sendo edificados na nossa fé. Buscamos no Senhor, no nosso Deus, a ajuda que nós precisamos, porque aonde iremos nós, senão a Ti? E obrigado, porque o Senhor nos recebe de braços abertos e nos fortalece, nos edifica e sabemos que podemos caminhar realmente confiados de que nada virá de provações sobre as nossas vidas, mais além do que aquilo que nós podemos suportar, porque esta é a sua promessa, que não seremos provados além das nossas forças. E agradecemos por isso, e confiamos nisso, e cremos nisso. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada um que está aqui conectado, cada um que está aqui nesse momento de oração, cada casa, cada lar, cada casal, cada família, cada avô, cada avó, cada pai, cada mãe, cada adolescente. Abençoa, supre suas necessidades. Obrigado, Deus, pelo que disse nossa irmã Maria, que a sua mãezinha saiu vitoriosa dessa luta com o Covid-19. Aleluia, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. E tantos outros mais. E aqueles que estão lutando, aqueles que estão entre a vida e a morte. Senhor, coloca gozo, paz, esperança nos seus familiares e o seu propósito se cumpra, meu Deus amado. Que sua vontade seja feita, porque sua vontade é soberana. Tem planos e propósitos em cada caso. De uma maneira individual, de uma maneira bem pessoal. O Senhor tem planos e propósitos e são os melhores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Até o próximo domingo, então. E eu espero
uma mensagem, um contato, um e-mail, um texto. Eu quero estar orando com vocês e por vocês. Um abraço. Deus os abençoe.